Filipenses, capítulo 3. Eu queria reler com vocês de uma maneira bem simples aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, ministrado também ao nosso coração. Eu queria que você pudesse também meditar conosco. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. A partir do verso 12. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Você achou? Diga amém? Amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, e diz assim: não que eu o já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você pode orar? Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Pai que a Tua palavra ela possa achar abrigo em nossos corações. Auxilia-nos, ó Deus, e nos ilumina com o Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra, ela possa, sim, ela possa achar abrigo em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Há mais ou menos 2 meses, eu recebi uma ligação inusitada. Alguém que estava procurando outra pessoa, ligando para mim. E quando eu atendi, ele não era a pessoa que ele esperava que era outra pessoa. Mas aquilo foi uma ação de Deus, pois tivemos o início de um momento de compartilhar sentimentos e dores. Um pastor amigo que agora estava desiludido, desapontado, a ponto de desistir, com sentimentos profundos de amargura. Iniciamos um processo de aconselhamento, com algumas técnicas que nós aprendemos no nosso curso, e começamos então a conduzi-lo pelo texto bíblico. Essa semana passamos a nos encontrar uma vez por semana, tanto numa relação de discipulado, como numa relação de amizade terapêutica. E ele me disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse: essa semana eu fui para o meu escritório, limpei a poeira, comecei a ler a Bíblia, fazer as minhas devocionais e voltei a orar. Isso me chamou muita atenção, porque todos nós somos cabíveis, fáceis de entrar em circunstâncias, em determinados momentos, sentir o mesmo que ele estava sentindo. Desilusões amorosas, decepções por percas inesperadas. O nosso corpo reage de
de maneira que nos faz sentir, de fato, de verdade, uma dor, um vazio, uma desilusão tamanha, que por muitas vezes somos nós mesmos que nos julgamos e nos levamos para o fundo do poço. Isso leva a um processo que desencadeia um comportamento. Eu poderia citar aqui outros exemplos bíblicos de, por exemplo, Elias, ao se deparar com a frase da mulher do rei, ele entrou num estado de sentimento de isolamento tão profundo que ele desistiu de tudo, abandonou o que ele tinha para fazer, mesmo tendo vencido, mesmo sendo um homem que orou, do céu desceu fogo. Ele foi tão impactado por aquela palavra que a reação do seu corpo foi: eu vou isolar e pedir a morte. Em outra oportunidade a gente compartilha esse texto. Mas eu vejo um homem aqui, especialmente agora, o autor desse texto, o apóstolo Paulo. Um homem que, se nós olharmos para o que ele está vivendo nesse momento, ao escrever esse texto, era um homem que tinha tudo para estar na mais profunda depressão de sua vida. Ele se entregou de corpo e alma para uma causa. Ele foi envolvido por Jesus, ele se envolveu na causa, e no final ele estava preso pelo Evangelho. Ele poderia se questionar e dizer assim: do que adianta? O que adiantou tudo isso? O que adianta o que eu perdi? O que adianta o que eu deixei para trás? E agora, como eu estou preso, vivendo uma circunstância totalmente contrária, ao olhar daqueles que hoje têm uma teologia da prosperidade, ele estaria em pecado. Mas esse homem preso é movido por uma alegria ao escrever essa carta pastoral à igreja de Filipe, que diversas vezes nesse texto ele escreve: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Às vezes incompreensível perceber como testemunhamos recentemente por vídeo a mãe da nossa irmã Eliette, ainda que no leito de morte, se alegrando com a presença de Deus. Este homem tinha tudo para estar desejando a sua morte. Porque esse texto nos diz o que ele deixou para trás. Depois você, com um pouco de curiosidade, leia os versículos antes. Ele vai dar a sua autobiografia, ele vai dizer o que ele era. Para nós não é muita coisa, porque nós vemos em outro contexto, em outra cultura, mas para a cultura dele, o que ele deixou era algo muito grande. Ele era da tribo mais excelente, ele era alguém que aprendeu aos pés de um dos maiores mestres de sua época, ele era de uma seita religiosa da mais alta quista, ele estava sempre nos mais altos postos, ele já estava alcançando tudo que ele poderia desejar, e ele diz: eu considero tudo isso como algo que se joga no lixo. A palavra que ele usa é tão forte que nem é traduzida como deveria ser traduzida. A palavra refúgio no original é algo como se fosse esterco de vaca que não serve para nada a não ser pisada pelo jogo. De uma forma mais clara, é como se é um papel que não serve e a gente joga no lixo. E aí, nesse texto, ele se desnuda de uma forma tão linda para aqueles amados irmãos. Ele começa aqui no verso 12, se colocando não numa postura de superior, mas ele se coloca como alguém que está caminhando junto. Ele diz: eu não alcancei a perfeição. Olha, eu já fiz isso, eu tenho isso, eu coloquei tudo, mas mais importante é Jesus na minha vida. E tem mais um detalhe:
Eu não sou perfeito. Eu sou pecador. A importância da autocompreensão que o apóstolo Paulo tem da perspectiva dele, do chamado dele, daquilo que Deus tem para a vida dele, ainda para fazer, é tamanha que isso move ele dos mais profundos abismos para entender que Deus continua no controle da sua história. Poderia estar sendo preso, poderia as pessoas estarem falando dele, mas ele continuava convicto, porque ele tinha a autocompreensão de quem ele era diante de Deus. Como falei, somos falhos e podemos passar por certos momentos em que a nossa mente ela nos rouba a nossa atenção, nos rouba o nosso sentimento, lançando sobre nós pensamentos automáticos que nos fazem promover emoções que por muitas vezes faz com que a gente repense aquilo que temos e que somos. Muitas vezes dizemos que isso é espiritual, mas muitas vezes é algo muito mais emocional, subjetivo, do que um dardo inflamado do inimigo. É como nós nos reagimos do que as pessoas falam sobre nós. A autocompreensão do próprio apóstolo Paulo nesse momento é que, mesmo sabendo onde ele estava, ele tinha a total compreensão de quem ele era diante de Deus e da sua vocação. Isso nos faz refletir e tem me feito refletir, porque nós somos alguém que precisamos ter essa mesma perspectiva. Sabemos quem somos diante de Deus e sabemos o que Deus chamou para nós fazermos. Você tem a convicção de que você é filho de Deus? Você tem a convicção da identidade forjada por meio da palavra, de uma vivência, de uma comunhão com o Espírito Santo? Essa convicção nos traz certeza em meio às lutas e às dificuldades que nós possamos enfrentar. Mas ele também traz a compreensão de que sim, mesmo tendo essa certeza, eu também sei que sou pecador e que posso falhar. O texto não fala, mas ele nos aponta em outro texto que temos a certeza de que temos um advogado junto ao Pai para sempre nos defender, porque nós somos ainda pecadores. Essa autocompreensão leva ele então a entender o chamado, a sua vocação. Olha o que o texto diz. Não que eu já tenha obtido ou recebido a perfeição, mas uma coisa eu faço: prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Em outras versões vai dizer assim: prossigo para o alvo da soberana vocação de Cristo Jesus. Alguém que continua prosseguindo é alguém que sempre tem a tendência de aprender. Esses dias eu estava orando e nos colocando diante de Deus e me lembrei de uma das frases de um dos livros do Jonas Madureira, quando ele diz assim: precisamos ser sempre aprendizes diante de Deus e diante dos outros. Como falei, a nossa mente, o nosso ego, ele é um inimigo nosso. Que por muitas vezes leva-nos a entender que já somos capazes, autossuficientes, e já temos toda a experiência. Quando isso nos envolve, nós fechamos portas. A porta do aprendizado, a porta do relacionamento, a porta da aproximação.
E eu me lembro que uma época em que eu estava no mestrado, Deus falou muito ao meu coração, porque eu fui para um congresso e quando eu voltei desse congresso, a minha esposa perguntou para mim e disse assim: você gostou do congresso? Eu disse: não gostei muito não. Eu disse: por quê? Porque tudo que pregaram lá eu já tinha lido. Aquilo, quando saiu da minha boca, o Espírito Santo falou no meu coração: e você não aprendeu nada. Aí eu me voltei para o texto de João, na verdade de Jó. Quando Deus faz as perguntas para Jó: Jó, onde é que tu estavas quando eu fiz o fundamento da terra? Ele começa a conversar com Jó, porque Jó ele tem essa postura de autossuficiência. E Deus começa a perguntar isso: Jó, tu estava quando... Quem foi que me deu conselho, Jó? Foi tu, Jó, que me deu esse conselho? E no final, o texto que nós conhecemos, Jó 42, quando Deus faz uma última pergunta para Jó, Jó responde assim: a única coisa que eu sei, Senhor, é que eu vou colocar a mão na boca. Porque eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E ele continua o texto dizendo assim: ensina-me. Ensina-me. Estar apto para ser ensinado é alguém que está pronto para prosseguir. Porque nós só prosseguimos quando estamos prontos ainda para aprender. Aprender com o outro, aprender com o próximo, aprender com os desafios que aparecem sobre as nossas vidas. Esse texto falou muito ao meu coração, porque por mais que eu tenha 20 anos de pastoreio, toda a realidade aqui agora, na minha perspectiva missionária, eu tenho dito a Deus o quanto eu preciso aprender ainda. Aprender a caminhar, aprender a língua, aprender uma cultura, aprender com as pessoas. Tanto uma via dupla, quanto algo que faz com que possamos compreender a necessidade de crescermos juntos. O apóstolo Paulo, ele chama aqueles irmãos a aprenderem do Senhor, a aprenderem a caminhar, abrindo portas. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu lembro que um dos momentos que eu tive muita dificuldade foi quando tivemos um momento muito difícil na vida emocional da nossa esposa, do nosso casamento. Por um período de quase 2 anos em que a Lana enfrentou uma depressão. Nesse período, Deus fez um milagre na minha vida, na minha história, porque eu estava morando em João Pessoa e eu queria fazer um curso que era em São Paulo. De João Pessoa para São Paulo são quase 2.000 quilômetros. De 2 em 2 meses eu precisava estar em São Paulo, porque eu não sabia, mas eu me inscrevi para esse curso, uma pós-graduação em plantação e revitalização de igreja. Eu disse: Senhor, o que é que o Senhor quer fazer comigo? Primeiro ele queria me tratar, me levando a se relacionar com pessoas que eu não conhecia. Foi um ano em que eu encontrei amigos que se tornaram irmãos. E eu ouvia mais do que eu falava. Isso me ensinou muito naquele momento. E eu fui restaurado, fui curado em um curso de teologia. A vida cristã, ela não é apenas no culto. A gente precisa entender que a nossa vida cristã ela está abrangente a minha vida toda.
E eu preciso entender que o prosseguir para o alvo, encontrar essa relação, ela vai além desse momento do culto, ela vai além desse momento e estarmos abertos e aptos para dizer assim, eu posso aprender. Eu sou fascinado por esse homem, quando a gente vê tamanha capacidade. O texto continua, no verso 13 ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado a perfeição. Ele está falando da perfeição. Mas uma coisa eu faço. E aqui ele diz outra verdade. A primeira é que ele sabe quem ele é e ele prossegue para o alvo. Mas a segunda ele diz assim, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo novamente para mim. É interessante porque o que o apóstolo Paulo está falando, necessariamente nesse sentido, o que é isso que ele quer esquecer? É o eu do passado. O que é que eu quero dizer com o eu do passado do apóstolo Paulo? Todo o currículo que ele tem. Hebreu de hebreu, quanto a lei fariseu, eu esqueço dessas coisas. Eu considerei como um refúgio. Isso não me prende mais. Fica entre nós. Chegar ao nível de maturidade que o apóstolo Paulo chegou, não é no estralar de Deus. Chegar ao nível de maturidade em que ele se relaciona com os seus sentimentos e com suas emoções, não é no estralar de Deus. Nós podemos, sim, ainda se emaranhar e se prender a coisas do passado. Palavras, atitudes, conquistas. E principalmente aqui no Japão, uma das coisas que eu venho ouvindo e percebendo nas conversas, não apenas com o pessoal da igreja, mas com outras pessoas, quando eu vou num campo para jogar bola, quando eu vou para outro lugar conversar, é a expectativa do luto que ficou para trás. Um luto ainda não vencido. Isso é muito forte. Então quer dizer que eu tenho que esquecer o que ficou para trás? O que eu quero dizer com isso? Quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele não se prende às coisas do passado. Essas coisas do passado não podem impedir o avanço dele. Porque lembre-se, o que nós somos hoje é fruto das decisões, dos traumas, das circunstâncias que eu tive no passado. O que eu vou ser amanhã são decisões que eu tomo hoje. O meu amanhã vai depender do que eu tomo decisão hoje, e se ele está emaranhado no passado, o meu futuro ainda vai estar no passado. Não sei se você compreendeu. Mas a maturidade do apóstolo Paulo nesse texto nos faz compreender que agora ele se esforça no aprendizado, colocando Cristo como autor e suficiente salvador da sua vida, e que tudo o que ele tem agora é mais importante conhecer a Deus e viver para essa soberana vocação que ele tem sobre a sua vida, ao ponto de dizer assim, aquilo não me prende mais. Porque o que eu tenho para frente é muito mais precioso do que o que ficou. O que eu tenho de prometido para frente é muito mais rico do que para trás. Mas pasmem, a maioria das vezes, o que nos prendem atrás não são as coisas boas, são as coisas boas.
palavras, atitudes, sentimentos, relações mal resolvidos, que em algum momento precisa ser compreendido, redirecionado, ressignificado por nós, para encontrar sentido em Cristo e começar a viver para a glória. Por isso o processo de maturidade, ele é algo que nós precisamos todos os dias alcançar. E é exatamente isso que ele vai falar no verso 15, pois ele diz, pois todos que agora somos, preste atenção na leitura do apóstolo Paulo, ele diz, todos, pois, que somos perfeitos. Opa, ele acabou de dizer que não era perfeito, como é que agora ele está dizendo que é perfeito? Parece um jogo de palavras em que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas o que ele está querendo chamar a nossa atenção é que agora ele encontra maturidade em Cristo. Maturidade, que tenhamos a emoção, o sentimento, em que possamos pensar a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Estamos hoje vivendo um turbilhão de emoções, todos os dias, todas as horas. Momentos em que nos inundam as nossas mentes desde quando nós abrimos os nossos olhos. Situações boas, de um momento de oração, de um momento devocional, mas de circunstâncias em que você é bombardeado por palavras e emoções que por muitas vezes não trazem bons sentimentos e você se comporta e sente talvez não muito bem, talvez muito bem. Hoje, a palavra que utilizam para equilibrar isso é inteligência emocional. Mas eu vejo Jesus instruindo o apóstolo Paulo, dizendo assim, sejam maduros. Onde é que vamos colocar a nossa fé? No homem, nas pessoas, nas circunstâncias? Ou naquele que é o autor e consumador da nossa fé, firmado na sua palavra, e tendo agora a identidade dele em nós, como filhos amados desse Pai, que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, para continuar algo que ele quer fazer através de nós, com dons e presentes que ele nos deu, dons espirituais e dons pessoais, com uma família e com as oportunidades que temos hoje, e olhar para as circunstâncias e dizer assim, Deus está no controle. A porta que ele fecha é outra que ele abre. O que ele me deu, o que ele tirou. E não sermos mais amarrados a não ser nele. Mas eu digo uma coisa a você. Isso é feito em culto? Não. Uma coisa que ele chama a atenção no verso final é que ele diz assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso é um processo. Isso é algo que é trabalhado diariamente, de maneira relacional. Por isso precisamos de pessoas em ambiente de discipulador. Pessoas em que podemos caminhar juntos, orar juntos, ler a palavra juntos. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como estão as tuas circunstâncias, eu não sei como realmente vem sido esse turbilhão das nossas vidas e emoções. Mas eu sei, talvez você já pensou, em algum momento, não vai dar certo. Vou desistir.
Ou até já pensou em tirar sua própria. Circunstâncias que competem a cada um de nós. Mas como alcançar essa maturidade? Encontrando Jesus, tendo alguém para caminhar e se firmando na sua palavra, mas tendo a capacidade de dizer assim: eu quero aprender, eu quero estar aqui. Eu convido você nesse momento a confiar nesse Deus que nos trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Talvez você dissesse e assumir: vou dar uma folga hoje. Deus te trouxe aqui para dizer assim: prossiga para lá. Deus te trouxe aqui para você ouvir: esqueça das coisas que para trás ficam. Avance para o prêmio soberano da vocação. Se firme na palavra, se firme no Senhor. Queira aprender dele, queira caminhar junto. Eu convido você a orar. E peça ao Espírito Santo a te ajudar nesse processo de alcance da maturidade. Vai,